nos dar essa honra e oportunidade de adorar e bendizer o nome dele e também de se reunir como igreja, a igreja do Senhor, tanto no sentido espiritual quanto no sentido de igreja local também. E Deus seja louvado por sua vida. Deixou coisas de lá para estar aqui. Eu tenho certeza que nenhum de nós chegamos aqui por sorte, por azar. Nós chegamos aqui porque Deus tem um propósito para cada um de nós e eu glorifico a Ele por isso. Toda essa igreja que eu sempre admiro muito, o trabalho aqui da congregação, a união, a comunhão, o esforço de cada um de vocês, e isso aqui só está acontecendo primeiro por causa de Deus, graça dele, segundo pelo esforço dos irmãos. E a minha oração e desejo é que Deus continue esforçando a cada um de vocês, dando força, dando vigor, dando saúde, para vocês continuarem a trabalhar para Ele, sempre com a motivação correta, para fazer o nome dele ser glorificado. Pastor Fernando, agradeço por essa oportunidade, me fez o convite para estar aqui, e é uma honra muito grande poder pregar o Evangelho. Pastor Jonathan, Deus abençoe. Estamos juntos. Vitor, que bênção. Estivemos juntos no último culto jovem, Assembleia de Deus Caetés, da Rua 11. Bênção demais e é honra demais poder estar aqui consigo. Deus que a gente abençoe de forma poderosa. Queridos, eu quero pensar com vocês uma palavra que Deus colocou em meu coração, está queimando muito. E assim como queimou e queima em meu coração, a minha oração é que queime no seu coração também. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 4. Nós iremos ler dos versículos 31 ao 42. João, capítulo 4, versículos 31 ao 42. O título, o epígrafe, diz: A ceifa e os ceifeiros. E eu quero falar sobre o assunto mais importante para a igreja, que é sobre evangelização, missão, a tarefa que Deus nos concedeu de pregar o Evangelho. Quantos localizaram o texto? Digam amém. Amém. João, capítulo 4, versículos 31 ao 42. Se tiver alguém ao seu lado com dificuldade de achar o seu exemplar da Bíblia Sagrada, se aproxime dessa pessoa, ajude-a a encontrar João, para a gente ler esses versículos juntos. Podemos ler, queridos? Diz assim a palavra de Deus: E entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e veja as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna. Para quê? Assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: Disse-me tudo quanto tenho feito. E indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias.
e muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Deus seja louvado por sua palavra. Queridos, eu prometo que eu não vou demorar, o pastor Fernando ainda vai falar algo, mas eu quero que você reflita comigo nessa passagem bíblica. E para nossa introdução, eu quero falar de início sobre privilégios. Eu quero que você reflita aí onde você está assentado. Reflita qual é o maior privilégio que Deus já te concedeu. Qual é o maior privilégio que Deus já te deu na vida? Tome 10 segundos agora para você pensar. A área do privilégio. E qual foi o maior privilégio que Deus já te deu? Enquanto você pensa, pastor Fernando, eu digo por mim, já tive muitos privilégios na vida. Por exemplo, na área familiar, tive o privilégio de casar. Glória a Deus por isso. E muitos procuram isso. Para isso as pessoas trabalham, se esforçam, oram para encontrar alguém. E graças a Deus o Senhor me deu um casamento abençoado, uma pessoa abençoada, uma família abençoada. Deus me deu o privilégio de casar. Casei no civil, dia 1º de novembro. Depois no salão, dia 4 de novembro de 2017. Um sonho realizado, um privilégio que Deus me deu. Na área financeira, Deus me deu um privilégio de ser da área de servidor público. Eu me lembro até hoje, eu estava em casa, na sala, com a Bíblia no colo, estudando como de costume. Minha irmã Aline, mais velha, me manda mensagem de um edital, de um concurso público. E ela disse: Daniel, Deus mandou te mandar esse link, faz porque você vai passar. E eu na hora olhei, me inscrevi, fui no banco, e eu lembro até hoje, fui pagar o concurso, R$50. Quando eu paguei, eu falei para o bancário: agora é só passar. Ele: você vai passar em nome de Jesus. Fui fazer a prova, lembro que era um domingo, lá na UERJ, Maracanã. Pastor Gabriel me liga: ei mano, como é que tá? Falei: um pouco nervoso, mas vou fazer a prova. Entrei, fiz e fui para casa naquela expectativa. Eram 25 questões, eu acertei 23, passei para a glória de Deus. Só que assim que eu passei em 2020, um mês depois, quem é que veio? A pandemia. Travou o concurso inteiro. E eu lembro quando eu passei, fiquei em casa glorificando o Senhor, mas a pandemia chegou, quis me abater. Falei: meu Deus, e agora? Eu não sabia, ninguém sabia quanto tempo duraria. E ficou a pandemia. 2 anos e 4 meses que eu fiquei de espera. Trabalhando na rua, de iFood, Uber, Rappi, sol, chuva, eu estava lá, mas aguardando o tempo de Deus. 2 anos e 4 meses depois, eu posso dizer que o Senhor me abriu uma porta muito maravilhosa. Eu trabalho em frente à praia, Niterói, trabalho tranquilo, só tem gente maravilhosa. Agradeço ao Senhor por isso. Deus me deu esse privilégio, mas não é o maior dos privilégios. O maior privilégio que Deus me deu foi de carregar essa santa e poderosa palavra. Todas as conquistas que eu tiver nessa terra, nenhuma delas irá se comparar ao que eu carrego dentro do meu peito, meu amigo Vitor. Eu tenho a mensagem mais poderosa do mundo, que o Cristo morreu na cruz do Calvário e veio para nos dar salvação. O Mateus estava aqui falando, pastor Fernando lembrando da idade. Eu me lembro que eu preguei a primeira vez com 14 anos de idade. Consagração de mocidade, que era todo sábado. E os que me conhecem aqui há muito tempo sabem que eu não falava direito. Eu era um adolescente que chegava na igreja, baixava a cabeça, na escola, em casa, na rua, não falava com quase ninguém. Queridos, eu me lembro dessa primeira vez que eu preguei, na consagração. Quando eu peguei o microfone, abri a Bíblia, Salmo 24, eu disse: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afirmou sobre os montes e afundou sobre os mares.
Quem subirá ao monte santo do Senhor? Resposta: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade nem jura enganosamente. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Naquela manhã eu preguei, as pessoas ficavam me olhando de boca aberta. Esse é o Daniel, que quase não falava. Mas queridos, quando o Espírito Santo te toma, Ele toma com força. Eu quero declarar para você aqui: Deus está jogando na vida de muita gente o espírito de timidez e está te dando espírito de ousadia. Eu posso ver uma mão levantada para glorificar o Senhor, queridos? Glória a Deus! Nós carregamos o maior privilégio, e todas as vitórias que vocês tiverem, nenhuma delas irá se comparar a esse privilégio. Vocês carregam algo dentro de vocês. É a mensagem do Evangelho. E aonde vocês pisarem a planta dos pés, vocês devem levar essa mensagem do Evangelho para o máximo de pessoas que vocês puderem, para o nome do Senhor ser glorificado na vida de vocês. Mas note aqui, Jesus está nos ensinando preciosas lições aqui. E quando eu falo em pregar o Evangelho, a gente precisa entender, minha amiga Daniela, às vezes nós ficamos esperando ter uma programação na igreja de evangelismo para a gente poder evangelizar. Não é isso que Deus quer. Tendo evangelismo aqui ou não, eu tenho que ter um coração missionário. Aleluia! Porque tem crente que só evangeliza quando há uma programação na igreja. Não é isso que eu estou pregando. Eu estou falando com evangelização como um estilo de vida. É você ter na consciência que se o pastor marcar evangelismo, se não marcar, eu preciso ter isso em mim. Aonde eu passar, eu tenho que ter um coração missionário. Eu preciso pregar a poderosa palavra de Deus. E Jesus, nesse texto, nos ensinando, Ele fala sobre 4 coisas que eu quero destacar para nós. Para evangelizar como estilo de vida, primeiro, ele tem que ter visão. E Jesus diz: levantai os vossos olhos e vede, os campos já estão brancos para a ceifa. Diga comigo: eu preciso ter visão. E a primeira visão que eu quero destacar é a visão do continente africano, por exemplo. Queridos, a África está perdida. A África está esmagada. A África está tomada pelo ocultismo, pela feitiçaria, esmagada pelo diabo. E eu quero te trazer para o Brasil aqui agora. Você acha que não tem gente aqui no Brasil esmagada, não? Você acha que não tem gente aqui no Brasil sofrendo, assim como as pessoas lá na África? Deus está nos convidando a levantar os nossos olhos. Não os olhos físicos, mas os olhos espirituais. Aleluia! Pastor Daniel, como isso funciona? Eu me lembro, parece que eu estou vendo Eliseu passando por Dotã, e o exército inimigo cerca Eliseu. E Eliseu tranquilão andando. Quem estava do lado dele? O moço. Quando o moço olha o exército, ele se assusta e diz: meu pai, um grande exército nos cercou. Mas eu imagino Eliseu dizendo: fica tranquilo, meu filho. Aí Eliseu olha para o alto e diz: Senhor, abra os olhos do moço. Só orou assim, na hora, os olhos do moço foram abertos. Quando aquele homem olhou, já não via exército inimigo. Sabe o que ele estava vendo? Anjos de Deus tomando conta daquele lugar. E isso que eu quero pregar para você aqui, ó. Vamos olhar para o Brasil. Tantos vizinhos nossos que moram ao nosso lado estão sendo esmagados pelo diabo e a gente não consegue enxergar. No trabalho, se a gente prestar atenção e olhar com os olhos espirituais, nós vamos perceber, Pastor Fernando, tem gente gritando e quer viver, mas também está com vontade de tirar a própria vida. Deus nos trouxe aqui hoje, e essa palavra é muito séria. Ele está nos dizendo: levante os olhos de vocês, passe a olhar com um olhar diferente, passe a olhar com os olhos de Deus.
vocês vão enxergar que tem muita gente que precisa de ajuda. E às vezes nós não vamos falar nada. Deus vai te usar para dar um abraço nessa pessoa. E através desse abraço, essa pessoa vai ser renovada, vai ser alegrada, vai ser transformada para a glória do nome do Senhor. Eu posso ouvir um amém por essa palavra? Visão de que a África está perdida. Segunda visão, visão de que a Europa também está perdida. Quem já leu o livro Os Heróis da Fé aqui vai entender o que eu estou falando. Tantos homens avivalistas nasceram lá na Europa. George Whitefield, John Wesley, Carlos Wesley, John Bunyan. Tantos homens que Deus levantou lá para sacudir a Europa e o mundo. Se a gente olhar para a Europa hoje, que foi berço de avivamento, a Europa está agonizando. As igrejas estão fechando, virando boates, virando museus, virando casas de festas. E as que ficaram são chamadas de igrejas frias, porque os crentes vão para o culto, mas não tem mais vontade de adorar. Os crentes vão para o culto, mas como se estivesse cansado. Está lá, mas não está. Está lá, mas está pensando em outra coisa. Está lá, mas fica olhando a hora que ir embora. Está lá, mas olha para o celular porque não quer ali, o coração não está ali. Queridos, sabe por que a Europa está daquele jeito? Porque o liberalismo tomou conta das igrejas. Sabe o que é liberalismo? É quando a gente diz o que eu faço aqui dentro não tem nada a ver com o que eu faço lá fora. Olha para o Brasil. Tantas igrejas assim, tem fama que está viva, mas estão mortas, porque o liberalismo já tomou conta das igrejas também. E se a Proverá não tomar cuidado, o liberalismo também vai entrar aqui. Sabe o que é o perigoso? Porque quando é perseguição física, todo mundo vê, assusta todo mundo. Mas quando é liberalismo, ele vem entrando sorrateiramente. E muita gente não consegue enxergar. Mas eu tenho certeza, há poder no sangue de Jesus. A única forma de matar o liberalismo, sabe como é que é? É com o fogo do Espírito Santo. E esse fogo que está queimando aqui em nosso meio, essa vontade, esse prazer, ele não vai se apagar. Eu quero que ele profetizar para a sua vida. O liberalismo não vai tomar conta da Proverá, não. Porque esse fogo vai arder constantemente em nosso coração. Eu posso ouvir um glória a Deus, aleluia aqui, querido. Glória a Deus. Presta atenção aqui. A gente precisa cultivar o fogo do nosso coração. Falei aqui na última vez que eu preguei. Quem acende o fogo? Quem é? É Deus. Mas nós somos os responsáveis em manter esse fogo aceso em nosso coração. O fogo do Espírito em nosso coração constantemente é a única maneira do liberalismo não entrar. E eu já estou vendo muita gente dizendo assim, não, o que eu faço lá no templo não tem nada a ver não, lá fora eu sou outro. O que é isso, irmãos? Será que nós somos os mesmos aqui das nossas redes sociais? Porque eu vejo muita gente cantando na igreja, mas na rede social posta a música do mundo. Música que fala de drogas, música que fala de adultério, música que fala um monte de porcaria. E é isso que o diabo quer. A estratégia dele é essa, não precisa sair do meio. Fique lá, mas também faça a minha vontade. E queridos, Deus não quer crente dividido. Ou nós somos dele totalmente, ou nós não somos dele. E o liberalismo está entrando em muitas igrejas. Um conselho para nós é esse: cuide do teu coração. Do teu coração. Eu aprendi a cada dia olhar para mim. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai ficar olhando para a vida de todo mundo. Da Maria, do João, do irmãozinho. E lá, o irmão pecou, hein? Todo dia a gente tem que ir para diante do espelho espiritual e olhar para dentro de nós. Cada um no seu quadrado e cada um toma conta do seu. Fazendo assim, o nosso fogo nunca vai se apagar. Porque toda manhã, se a gente acordar, olhar para o nosso altar, tirar a cinza, a poeira e colocar a lenha, o fogo vai continuar queimando em nosso coração. Diga comigo, eu preciso ter visão de que a África está esmagada, a Europa está perdida e de que as religiões estão crescendo no mundo. Eu amo estatísticas e eu quero te dar algumas estatísticas
sobre religiões. Número 1, o islamismo. Nos últimos 60 anos, o islamismo cresceu 500%. Segundo lugar, o hinduísmo cresceu 167%. Terceiro lugar, o budismo cresceu 147%. E o cristianismo cresceu apenas 47%. E a gente não está conseguindo se atentar para isso. E Deus está nos convidando aqui nessa arena. Levante os vossos olhos. Os campos já estão brancos para a ceifa. As religiões estão crescendo. Os pagãos fazem uma força para proliferarem as religiões deles. A pergunta é essa: o que nós cristãos estamos fazendo para que o nosso Deus também tome espaço em nossos corações? É preciso ter visão, queridos. A segunda coisa que eu quero destacar para nós é que a gente precisa ter paixão. Diga comigo: eu preciso ter paixão. A maioria de nós tem entendimento e sabe o que é preciso para pregar o Evangelho. A maioria de nós sabe. Se colocar a gente diante de alguém e dizer: você sabe pregar para essa pessoa? Sei. A gente sabe. O que falta em nosso coração? É o que eu acabei de falar. Falta para nós paixão. E a pergunta para nós é essa nessa arena: o que está dominando o nosso coração? Fome de quê? Será que o tanto de fome que nós temos de ficar nas redes sociais é o tanto de fome que nós temos para pregar o Evangelho? E eu não estou dizendo que rede social é do diabo, não. Depende da forma que você usa. Eu só estou falando de tempo. Será que o tempo que a gente gasta, a vontade que a gente tem de ficar no Instagram, Facebook, no Zap e tantas redes sociais, será que essa vontade a gente tem de anunciar a palavra de Deus? Responde para ninguém não. Você pregou o Evangelho hoje para alguém nas redes sociais? Mandou mensagem para alguém? Mas a gente postou alguma coisa. Sim ou não? Postar, a gente posta quase todo dia. Mas mandar diretamente mensagem para alguém, a gente quase não faz. Falta paixão em nosso coração. E a paixão que eu quero destacar aqui é do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando se converteu, ele passou a pregar aproximadamente 30 anos, ininterruptamente. E se você ler as cartas, as palavras de Paulo, ele diz, e ele viveu isso, ele pregou alegre e pregou feliz. Ele pregou são e pregou doente. Ele pregou preso e também pregou solto. Ele pregou em todas as circunstâncias. O que acontece com a gente é que muitas vezes nós colocamos desculpas para não pregar o Evangelho. Eu guardei essa frase: Deus nos levanta de um fracasso, mas Ele não nos levanta de uma desculpa. Enquanto a gente ficar dando desculpa, mas Senhor, é isso, né? E a pessoa não vai aceitar. Mas é desse jeito. Queridos, nós nunca vamos à frente. É preciso ter paixão em nosso coração. Aqui não tem não, é pro lado de lá. Se bem que o pessoal da matriz também está aqui, né? Mas vocês não, mas pro lado de lá tem. Vamos evangelizar, irmão. Não dá, né? Hoje não dá, hoje eu estou agarrado. Convida para ir pro shopping. Na hora. Fala, Eu me lembro até hoje de uma experiência. Não vou nem entrar nesse negócio. Quando meu pai era pastor da igreja ainda, pastor presidente, ele marcava o batismo, o passeio na igreja, era passeio e batismo, né? 7 horas da manhã na porta da igreja. Tinha, na época do telefone fixo. Quem dormia mais perto do telefone fixo era eu. E tinha 6 horas da manhã a gente ligando lá para casa. Aí eu falei, primeira vez, olha gente, ligando essa hora, 6 horas da manhã. Quando eu atendi, não deu bom dia, nem pode Senhor. Ele disse, como é que é? Vai vir abrir a igreja não? Quero que você. Já pensou se nós tivermos essa vontade por evangelismo, queridos? Para uma reunião de oração, para um culto,
Pastor, como é que é? Já estamos aqui na igreja, o culto é 7, mas 6 horas já estamos aqui, abre logo a igreja. A gente quer arrumar, a gente quer adorar ao Senhor. Queridos, eu quero profetizar aqui nessa noite, essa paixão vai tomar conta do teu coração. A gente vai ter mais fome pela presença de Deus. Eita, que Deus está falando, hein? Tem uma história que eu amo demais, de um senhor rico, que todo aniversário dele ele fazia uma festa. Era um sítio muito grande, e nessa festa, naquele ano ele resolveu fazer a brincadeira do pau de sebo. Pegou um tronco grande, colocou graxa, lá em cima do tronco ele colocou uma caixa que tinha comida e tinha dinheiro. Ele disse: quem conseguir subir e pegar, vai levar para casa, é seu. As multidões, os vizinhos, bateram no outro que queria subir, mas ninguém conseguia, escorregava cada graxa. O dono da festa teve uma ideia, meu amigo Marcos: vou ligar para o alpinista da cidade, que é muito famoso. Ligou para o alpinista, o cara escala a montanha, vai conseguir subir esse tronco. O alpinista chegou, as pessoas começaram a bater palma. Sobe, cara, tu vai conseguir. E ele foi na primeira, chegou até a metade, escorregou. Quando ele escorregou, a multidão de novo aplaudiu: vai, que agora você vai conseguir. Ele foi subindo, passou um pouco da metade, escorregou de novo. Ele olhou e disse: ninguém vai conseguir subir isso aí. Ou diminui o tronco ou tira um pouco da graxa, porque ninguém vai conseguir subir. Enquanto ele falava, chegou um menininho pequenininho, igual o Mateus, estava aqui, ó, descalço, sem camisa, olhou, viu a caixa, era um pouco transparente, viu a comida, viu o dinheiro, começou a subir. Agarrou no tronco e foi subindo. As pessoas olhavam para ele e disseram assim: desce aí, menino, tu não vai conseguir. O alpinista não conseguiu, desce. Igual o Bartimeu, quanto mais falavam para ele descer, mas ele chegou lá em cima, o menino pegou o dinheiro, pegou a comida, botou debaixo do braço, olhou desconfiado, desceu do tronco e foi embora para casa. O alpinista olhou para ele e disse: não, esse menino conseguiu. Cara, eu sou alpinista, como é que ele conseguiu? Saiu correndo atrás do menino. E o menino achou que era para pegar o dinheiro, olhou, saiu correndo, mas ainda chegou em casa. O alpinista chegou na casa do menino, encontrou o pai e disse assim: como é que teu filho conseguiu? Eu sou alpinista, cara, já tive várias experiências, subi montanha, morro, um monte de lugar, mas aquele tronco eu não consegui. O pai do menino disse assim: o segredo do meu filho são dois. Primeiro, é que ele estava com fome. Essa é a primeira refeição do dia do meu filho. Por isso que quando ele viu a comida, ele não titubeou, ele subiu logo para pegar a comida. Meu filho estava com fome. O alpinista disse assim: mas tá bom, mas e a multidão falando para ele descer? Como é que ele conseguiu? Ele disse: esse é o segundo segredo do meu filho, é que meu filho é surdo. Quem quer ter uma vida com Deus, levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão. Receba essa palavra. Primeiro, você vai ter que ser surdo para a multidão. Vai ter muita gente dizendo: você não vai conseguir, você não vai não, você vai parar no meio do caminho, você não vai, você não vai. Mas Deus te trouxe aqui na arena para te dizer: você vai conseguir sim. A única voz que você tem que ouvir é a voz do Espírito Santo de Deus. Eu posso ouvir 1 minuto de glorificação no nome do Senhor. A gente desiste rápido demais. Coloco o propósito dia 31 de dezembro. Esse ano é o meu ano. Esse ano eu vou flutuar na presença. Chega dia 5 de janeiro, vem uma palavra de negatividade. Aí você já acaba, para no meio do caminho. Qual é a voz que você tem que ouvir, queridos? Tem gente que respeita mais a voz do homem do que a voz de Deus. Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te dar. E Abraão foi. Mas no meio do caminho, ele deixou a promessa e ficou com a ideia. A pergunta é essa: você vai ficar com o quê, querido? Você quer a promessa ou você quer uma ideia? Tem gente que está abraçando a ideia no meio do caminho e está deixando a promessa para trás. E Deus está dizendo para nós: primeiro, você tem que ter visão. Segundo, você tem que ter paixão. Terceiro, você tem que ter compromisso. Jesus disse: levantai os olhos, vede, os campos já estão brancos para a ceifa. Jesus está usando uma linguagem agrícola.
E se a gente olhar para o campo, tiver na época de tirar, se a gente não tirar, a gente vai perder o alimento. É o que Jesus está dizendo. A igreja precisa ter compromisso. Queridos, o tempo de pregar o evangelho é agora. O tempo de anunciar a palavra é agora. A gente não pode deixar para depois. Tem uma outra história que eu amo demais. Estou encerrando, tá, pastor Fernando? O pastor saindo da igreja de carro, passa por uma rua, em frente ao prostíbulo, sai correndo para cima do carro dele uma mulher, bate na porta e diz: pastor, para o carro, me dá só uma palavra. Ele notou que era a vizinha dele, que era prostituta, não parou o carro. O pastor disse assim: se eu parar o carro aqui, alguém me vê, vão pensar que eu estou fazendo alguma besteira que está em frente ao prostíbulo, não vou parar não. Acelerou o carro. E a menina ficou com aquela palavra, pedindo para ele uma palavra. O pastor foi para casa, mas não conseguiu dormir. Fez o que tinha que fazer, quando foi deitar, ficou revirando de um lado para o outro. A esposa dele perguntou: o que você tem? Você chegou aqui, deitou, mas não consegue dormir? Ele contou a história para ela e disse: vamos lá comigo. Entrou no carro, pastor, a esposa dele. Quando eles chegaram lá, tinha um alvoroço. Pessoas ao redor de alguém. Quando eles chegaram perto, eles notaram: Vitor, meu amigo, aquela menina vizinha dele, que tinha pedido para ele uma palavra, tinha acabado de tirar a própria vida. E o pastor não parou o carro para dar para ela uma palavra. Nós precisamos ter compromisso e entender que a pessoa que hoje está do nosso lado não é garantia dela continuar do nosso lado amanhã. Quer um exemplo? Você costuma falar de Jesus no Uber? Você pode sair daquele carro, o cara bateu, morreu. Uber foi assaltado, morreu. E a gente teve a oportunidade de pregar o evangelho para aquele homem, para aquela mulher que estava aqui junto. No teu trabalho, as pessoas sabem que você é crente e elas já ouviram o evangelho da tua boca? Na tua família, já pregou o evangelho? O que Jesus está nos ensinando é que a gente precisa ter compromisso, ter no entendimento que o campo já está maduro, o mundo já está maduro, as pessoas estão maduras e a gente precisa abrir a boca e pregar o evangelho. Porque se a gente não pregar, ninguém vai pregar em nosso lugar. Quem é a igreja aqui? Levante a mão. Quem é a igreja? Levante a mão. Essa missão é nossa. Tem uma história, tá? Com um E. História, não é com H não. Jesus fez o que tinha que fazer aqui na terra, subiu. Quando ele chegou lá no céu, os anjos foram para cima dele e disseram assim: Jesus, o Senhor fez tanta coisa lá. Pregou, preparou os discípulos, deixou eles pregando. Mas diz aí para nós, e se eles não pregarem? Se eles falharem nessa missão, o que vai acontecer? E Jesus disse: se eles falharem nessa missão, falharem nessa missão, eles falharem em tudo. Porque essa missão é só deles. Só a igreja tem o poder de pregar o evangelho. E se a gente não pregar, queridos, ninguém vai pregar em nosso lugar. A gente precisa ter consciência desse texto e entender que nós temos um compromisso. Jesus nos deu uma ordem imperativa, é uma obra intransferível. E eu quero encerrar esse texto dizendo que a gente precisa entender que evangelização precisa ter investimento. Primeiro, de dinheiro. Missão se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com o bolso dos que abençoam financeiramente. Mas acima de tudo, precisa haver investimento de pessoas. Não adianta ter dinheiro se não tem pessoas para ir. Eu quero encerrar essa palavra nessa arena dizendo justamente isso para vocês. Jesus está perguntando, Isaías capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, ano de crise, o trono da terra estava vazio, o rei morreu, ano de luta, ano de crise espiritual. Mesmo assim, Isaías decide ir para dentro do templo
para adorar a Deus. E quando ele chega lá, ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito encheu o templo. Os umbrais da casa se moviam com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Isaías disse que ao redor do trono havia um serafins que tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória. Um daqueles anjos voou até o altar, com uma tenaz na mão, tirou a brasa viva, tocou nos lábios de Isaías e diz: eis que a tua iniquidade foi tirada. Depois disso, Isaías dizendo: eu ouvi uma voz que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aí Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Deus pode contar com você? Se é você que Deus pode contar, eu quero ver o primeiro corajoso a se colocar de pé. Cadê com quem Deus pode contar? Nós vamos sair daqui diferentes, queridos. Tendo isso na consciência. Quem sabe hoje, quando você sai daqui, você vai encontrar com alguém. E Deus vai te dizer: essa pessoa aí, ó, prega para ela. Mas eu não sei pregar, Senhor. Prega para ela, abre a boca e prega. Nós sabemos sim como pregar. Basta a gente abrir a boca. Se você não sabe pregar, diz a exata frase: eu só sei de uma coisa, eu que era cego, mas agora eu vejo para a glória de Deus. Prega o Evangelho. Prega o Evangelho. Eu quero te convidar a colocar a mão na altura do seu peito e seu coração. Feche os seus olhos. Meu Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos pela tua poderosa palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem falado ao nosso coração, por toda a instrução, pelos despertamentos, por tua ajuda. E a minha oração é que o Senhor nos ajude a colocar a tua palavra em prática. Nos ajude a sair daqui decidido, Senhor, e dizendo: no que depender de mim, eu vou ser um crente missionário. Aonde eu colocar a planta dos pés, eu vou pregar o Evangelho. Pai, eu estendo as mãos e ministro sobre a vida dos teus filhos que estão aqui, que a partir dessa noite nós sairemos daqui diferentes para a glória do teu nome. Eu oro para que o Senhor nos dê poder. Eu oro para que o Senhor nos dê ousadia. Eu oro para que o Senhor nos dê intrepidez. Eu oro para que o Senhor tire todo medo do nosso coração. Enche as nossas vidas da presença do teu Espírito Santo, Senhor. Aonde a gente passar, por onde a gente passar, que o teu nome seja glorificado. Eu abençoo a vida do teu povo, Senhor. Eu abençoo a vida das crianças, dos adolescentes, dos homens, das mulheres, dos anciãos. E creio que através das nossas vidas o Senhor pode salvar multidões para a glória do teu nome.